Bom dia a todos, esperamos que todos estejam bem. Meu nome é Gabriela Batista, sou diretora de Relações Estratégicas na Garra Consultoria, e para nós é uma honra estar ao lado da All Facilities em mais um evento, Café com Conhecimento, e hoje falando com o Facility Manager das indústrias alimentícias e de bebidas. Eu os acompanharei durante todo o evento, as palestras terão duração de 30 minutos, o chat permanecerá aberto durante todo o evento, para que vocês possam mandar as perguntas, e as perguntas serão respondidas logo após cada palestra. A gente pede que vocês mantenham a palavra pergunta em letra maiúscula, para que nossa equipe possa localizar mais rapidamente as perguntas que estão sendo feitas por vocês. Tenham todos um ótimo evento. Convido agora para fazer a abertura do evento o CEO da All Facilities, Luilson Gomes. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Nessa manhã fria, né, de julho, 29 de julho, geou lá no sul, aqui em São Paulo, Barueri também, eu fiquei sabendo que fez muito frio, então desejo a vocês aí um café bem quente aí para a gente começar esse dia super bem. Agradeço a todos aí o tempo de vocês para a gente abrir esse evento aqui. Agradeço especialmente aos palestrantes e ao mediador, agradeço o Cris aí que tem nos ajudado muito a mediar os eventos, todos os eventos com grande qualidade. Agradeço bastante o Cláudio, agradeço também a Juliette também pelo tempo e doação, né, de informações que eles vão compartilhar com vocês, porque isso realmente faz com que a área de Facilities ela se engrandeça cada vez mais. Eu acho que compartilhar conhecimento é o grande objetivo do grupo, né? Quando nós criamos o Café com Conhecimento, eu e a Gabriela, lá em meados de 2019, para quem não conhece, né, tem vários conhecidos aqui, eu fico muito contente que nós temos vários conhecidos aqui, mas para quem não conhece, esse grupo foi criado em meados de 2019 com o objetivo de compartilhar conhecimento. Então, nós imaginamos naquela época que o compartilhamento de conhecimento, ele traz não só um grande fortalecimento, né, para a área de Facilities, mas também traz uma troca de relacionamento e experiências para os profissionais, né? Então, nosso objetivo é que haja interação entre as pessoas, que haja um networking entre as pessoas e essa troca de experiências, porque as dores são similares. Então, quando nós já criamos um grupo específico para a indústria farmacêutica, né, onde a troca de experiências é relacionada à indústria farmacêutica, e nós estamos agora criando um grupo para trocar dores na indústria alimentícia. Então, o objetivo desse grupo é completamente institucional. Vocês não vão ouvir propaganda em nenhum momento, né? Nós vamos criar um grupo de WhatsApp para essa troca de experiências. Em nenhum momento haverá propaganda, e a gente faz questão que isso seja respeitado, né, por todos, porque é um grupo de troca de experiências e networking, né? E o nosso objetivo é trocar essas experiências de uma forma bem tranquila, bem profissional, para que haja o engrandecimento dos profissionais e o relacionamento pessoal. Então, rapidamente, a gente vai contar um pouquinho quem é a All Facilities. Vou pedir aqui para a Regiane apresentar a empresa para vocês. A Gabriela controla muito bem o tempo, então vocês vão ouvir muito rapidamente quem é a gente e por que a gente patrocina esses grupos, né? A gente faz questão de manter esses patrocínios, né? E depois a gente já vai entrar com as palestras. E contigo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a tela com a nossa apresentação. Será bem rápida. Bom, falando um pouquinho sobre a All Facilities, né? Bom, nós nascemos com um objetivo maior de transformar os ambientes, trazendo esse foco na saúde, conforto e qualidade de vida dos nossos clientes e colaboradores. Já são aí 10 anos de história, transparência e comprometimento, e sempre trazendo com um propósito maior o apoio ao negócio dos nossos clientes. Nós reunimos soluções integradas nas prestações de serviços,
com foco maior em hospitais, indústrias e também condomínios. Dentro do grupo da Alfacilities, nós oferecemos um portfólio completo de serviços, reunindo instituições que atuam de forma independente, mas que trocam experiências técnicas e conhecimento para oferecer um maior profissionalismo, transparência e uma aposta em trabalho em equipe para os nossos clientes, principalmente os de foco industrial. Então, o que é esse novo modelo de serviço de terceirização que focamos em entregar? É um serviço que atende os requisitos técnicos, trazendo uma qualidade, sempre de acordo com a legislação e dentro da particularidade de cada segmento, né? Então, ao longo dos anos, nós conquistamos certificações e competências para que possamos garantir, dentro de um ambiente industrial, um trabalho produtivo, sustentável, eficaz e focado em estratégias também. Aqui nós colocamos, né, algumas soluções que entregamos dentro do portfólio de facilidades. Então, limpeza, governança, copa, portaria, apoio tanto administrativo como operacional. E também temos um foco no segmento industrial, né? Hoje sabemos que o processo de limpeza nas indústrias ele é rigoroso e reflete diretamente na qualidade dos produtos e também na saúde pública. E com isso, consequentemente, na produtividade do setor também. Então, nós temos sempre como uma missão e como um foco, um propósito, trazer os profissionais de limpeza como aliados na prevenção da contaminação cruzada na indústria alimentícia. Então, atuamos com limpeza técnica em altura, em ambientes com alta criticidade, em tanques, silos, limpeza de equipamentos, reservatórios de água, áreas de difícil acesso e limpezas em áreas confinadas. Sempre atuando dentro das boas práticas de fabricação e garantindo um monitoramento também, né, um acompanhamento desse processo para que ele seja eficaz. Compartilho aqui também com vocês o nosso contato, caso vocês tenham dúvidas, caso precisem de algum apoio durante os seus processos, e nós estamos à disposição. Gabi, é contigo. Show, Rê. E agora, seja muito bem-vindo ao nosso mediador, e ele já é veterano aqui nesse Café com Conhecimento, parceiro de vários cafés com conhecimento. Eu convido o Cristiano Mantovani, presidente do GRAS, Grupo de Gestores de Facilities. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Francisco, com MBA executivo pelo INSPER, possui 13 anos de experiência em gestão de tesouraria, 13 anos como gestor de facilities em empresas multinacional do ramo farmacêutico. Responsável atualmente pela gestão de facilities da operação no Peru, Equador e Chile, e gestão orçamentária e projetos para facilities na América Latina, na Pfizer. Membro do Conselho de Administração da Abrafac, como eu disse anteriormente, é o atual presidente do GAS Facilities e associado na Coronet Charper Brasil. Bom dia, Cris, a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente, é um prazer aqui poder contribuir. Como comentou o Wilson, né, eu tive, né, o privilégio de fazer parte do primeiro Café com Conhecimento, naquela época presencial, e o propósito, né, daquele evento realmente foi compartilhar conhecimento, né, benchmark, naquele momento focado na indústria farmacêutica. Hoje o grupo está até muito maior, né, a gente conseguiu ter muito mais outros interessados, e entendo que isso vai acontecer também com esse novo grupo, né, do alimentício e da indústria, né, de bebida. Não sei se vão fazer todos juntos, mas eu tenho certeza que sim, porque o propósito que foi dado naquele momento foi justamente esse desenvolvimento do profissional, e com essa parte, né, do marketing, ele sim, sempre vai existir, mas em primeiro momento vocês colocar a ideia de vocês colocarem esse benchmark, essa educação à frente, isso é muito bacana. Está alinhado um pouco com, né, um pouco não, bastante com o que eu acredito, né, e tenho participado, né, como você comentou, participo ativamente da Abrafac, estou, né, como presidente do GAS, mas por acreditar, né, na profissão de Facility Manager. Bom, sem muitas delongas, então já vou apresentar aqui os nossos dois palestrantes do dia. Primeiramente, o Cláudio Franco de Lima Júnior, né, ele é coordenador de Facilities corporativo na Heineken,
graduado em Ciências da Informação e Documentação, com ênfase em negócios pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Gestão e Estratégia de Empresas pelo Departamento de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, profissional com 12 anos de experiência em facilities corporativo e especialista em retrofit. Atuou em empresas multinacionais do segmento de educação, construção civil e atualmente ocupa a cadeira de coordenação de facilities corporativo em multinacional do segmento de alimentos e bebidas na Heineken. E, em seguida, teremos a palestra da Juliette Nascimento. A Juliette é supervisora administrativa e facility na General Mills, né, graduada em administração de empresas pela Unip, atua na área de Facility Management desde 2009, tendo tido experiência nas empresas Diagonal, Billfinger, Accenture Brasil, e atualmente é supervisora administrativa e Facility Manager na General Mills, que é uma indústria alimentícia. Enfim, Cláudio, seja muito bem-vindo, né? Obrigado, e Cris. palestra sua. A Boa. palavra está contigo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer primeiramente o convite da Gabi, né, da Garra, todo o time também da Alfacilities, a Ju, o Cris e também o Wilson. E eu já vou dizendo que eu sou estreante aqui nesse bate-papo, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Na minha apresentação. Eu vou começar contextualizando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? O porquê, e o porquê também eu vou contextualizar em relação a onde eu saio de facilities em operações até facilities em RH. Então, basicamente, de 2009 até 2018, eu trabalhei nessas duas empresas que o Cris ele elencou, dentro de um organograma estrutural na área de operações, né, na área de finanças. E desde 2018, eu trabalho na Heineken dentro de um organograma no chapéu de RH com benefícios. Tá? O escopo dentro dessas três empresas, por qual eu atuei, basicamente eram similares, né, em relação à manutenção predial e limpeza, copa, recepção, correspondência, gestão de ativos, das licenças processuais, né, contrato, terceirização, enfim, não vou entrar muito nessa seara, mas para fazer um pouquinho a diferenciação de facilities dentro de operações com facilities em RH, em operações, o foco era em real estate, em segurança patrimonial, gestão de frota própria, gestão de viagens, seguros, e muito focado em cost avoidance, em saving, em ganhos tangíveis. Tá? Em RH, o nosso foco ele é além da gestão dos happy hours, né, da companhia, que é uma particularidade da Heineken, gestão de frota pool. A gente tem um concierge de facilities que geram relatórios, dashboard, KPIs, os nossos BIs. Nós conseguimos automatizar grande parte dos nossos serviços dentro de um portal de facilities, a gestão e elaboração de guidelines, de padronização de mobiliário, guias de acessibilidade, de ergonomia. Ways of Work, que são as novas formas de trabalho, que eu vou dar uma pincelada na palestra. Plano de reabertura dos nossos escritórios, né? Acredito que todos nós compartilhamos no mesmo momento. As novas formas de trabalho, o teletrabalho, que é foco da nossa conversa aqui, e os hubs internos que nós desenvolvemos aqui na Heineken. A área de facilities corporativa, nós atuamos em 2 headquarters, nós temos um headquarter em São Paulo e um headquarter em Itu, com aproximadamente, somando as áreas úteis desses 2 escritórios, de 15 mil metros quadrados. No meu time, eu tenho 25 headcounts, 4 colaboradores próprios da Heineken, mais 21 terceiros. Fazendo um pouquinho também um apêndice, né, do background em relação a quando que a gente chega no teletrabalho, eu vou elencar para vocês um pouquinho o histórico. De janeiro a março de 2020, a gente estava num cenário de pré-pandemia e nós tínhamos esses 2 escritórios de 3 andares em São Paulo. A forma de trabalho padrão da companhia era o modelo presencial e nós tínhamos implementado o home office de, no máximo, 1 vez por semana, que nós tínhamos mais ou menos representatividade de 20% aí de ocupação do nosso espaço físico. E aí, em março de 2020, nós caímos naquela seara da pandemia. No primeiro momento, nós fechamos escritórios, nós fizemos algumas adaptações estruturais, né, com barreiras acrílicas, comunicação visual, e nós fizemos uma reabertura parcial de uma estrutura mínima, mas logo nós tivemos que fechar, tá?
E meio que no forceps, a modalidade padrão, ela acabou sendo o home office, e nós não tínhamos muita visibilidade para qual caminho seria a melhor maneira, balizada também com a cultura da companhia. Então, o que nós fizemos ao longo de 2020? Nós estudamos boas práticas de mercado de RH, nós fizemos bench com outras companhias, nós começamos a repensar os nossos headquarters, nós lançamos uma pesquisa para os colaboradores, como que eles se sentiam em relação a uma reabertura, quantos dias por semana faria sentido, já considerando um novo cenário. Nós estudamos novas formas de trabalho, né, o teletrabalho e os hubs, e nós entendemos que o teletrabalho era a modalidade que faria sentido, mesmo em um cenário pós-pandemia. Tá? Então, nós trabalhamos, sim, na Change Management com os nossos HRBPs, né, com o time de learning da companhia, estruturamos uma governança para que o teletrabalho fosse lançado em janeiro de 2021. Então, em janeiro de 2021, a gente lança o teletrabalho como modalidade padrão dos nossos colaboradores corporativos, lembrando que linha de produção da fábrica e os nossos promotores continuam trabalhando localmente, né? Então, o teletrabalho ele é alocado somente para quem trabalha no corporativo. Nós conseguimos colocar basicamente 98% dos nossos colaboradores corporativos, estou dizendo que são em torno de 1.200 pessoas, e o home office e o presencial se tornam modalidades de trabalho por exceção. Tá? Então, nós lançamos teletrabalho em janeiro, conseguimos devolver 2 andares em São Paulo e preparamos alguns hubs internos. O que é que a gente está pensando daqui para frente? Em relação ao retorno das atividades nos nossos escritórios, a gente ainda tem que avaliar essa flexibilização, né, das políticas públicas, como é que vai ficar aí o desenrolar da Covid. A ideia é que talvez a gente possa fazer um rollout para outras unidades, enfim, e conseguir expandir o teletrabalho, repensar os nossos workplaces para conseguirmos acomodar os colaboradores, né, se sentirem confortáveis da melhor maneira possível, e nós já estamos trabalhando num plano de reabertura dos nossos headquarters, que ainda está ativo e defined, tá? Bom, enfim, né, chegamos aqui nas modalidades de trabalho que nós adotamos na Heineken. O teletrabalho, como eu bem disse, ele é a modalidade padrão, que a gente conseguiu colocar grande parte dos nossos colaboradores, mas conceitualmente, né, o que é o teletrabalho? No teletrabalho, preponderantemente, os colaboradores eles precisam realizar as suas atividades mais fora das dependências da companhia do que dentro da companhia. O que significa isso? Que mesmo em um cenário pós-pandemia, os colaboradores eles poderão ir para a companhia no máximo 2 vezes por semana, todo parametrizado em um aplicativo, com reservas de assentamento, dos assentos, e também toda a estruturação nas nossas catracas para que a gente possa suportar esse modelo de negócio. Quem são elegíveis? Todas as posições, né, exceto aquelas que, pela natureza da função, elas exigem, né, uma interação com a estrutura física da companhia, o que realizam atendimento presencial. Um grande diferencial do teletrabalho é que não existe mais controle de jornada e a gente deixa de ter horas extraordinárias, né, e horas extras, e o foco do teletrabalho ele é mais pautado nas entregas e no resultado dos colaboradores. A gente suporta o programa com alguns subsídios, que a gente chama das allowances, né, ajudas de custo, com vale-refeição, ajudas de custo para adaptação estrutural, né, do espaço de trabalho, e subsídios para despesas de consumo, né, internet, água, etc. E a ideia é que o teletrabalho ele seja também parametrizado com o agendamento, a ida dos escritórios. No home office, é mandatório que até 2 vezes por semana os colaboradores eles trabalhem fora das dependências da companhia. A elegibilidade ela se equipara também à do teletrabalho, mas assim e continua o controle de jornada e o pagamento aí das horas extraordinárias. E nós também não fornecemos os subsídios como nós temos no teletrabalho. E o presencial, eu não preciso nem entrar muito nessa seara, né? O presencial é a execução das atividades funcionais em tempo integral. Basicamente, quem é que ficou alocado nas atividades presenciais? O time que trabalha nos laboratórios de essências, do laboratório central da companhia,
que trabalham praticamente todos os dias aí na elaboração e melhoria dos nossos produtos, tá? Então, no teletrabalho, mesmo no cenário pós-pandemia, a ideia é que os colaboradores eles retornem para o escritório em um modelo voluntário, né? E os escritórios eles estão sendo preparados para que a gente tenha espaços mais colaborativos. Falando sobre o pacote de benefícios, né? O que nós alteramos, o que nós estamos fornecendo. Vale de refeição continua para todas as modalidades. Em São Paulo a gente já tinha. Em Itu, nós estamos fornecendo para quem está alocado em teletrabalho. Ai, Cláudio, mas por que home office presencial não estão recebendo o Vale Refeição? Porque nós temos refeitório nessas unidades. Subsídio de adaptação ergonômica, qual que é a métrica? Ele é pago one-off, de uma única vez, e ele equivale para os próximos 5 anos. Tá? Ele é muito balizado aí em gestão de ativos, né? E aí por conta da depreciação. Tá? No home office, no presencial, a gente não paga esse subsídio de adaptação ergonômica. Subsídio de despesas de consumo. Em janeiro, nós começamos a pagar o one-off, que ele valeria para um ano cheio, mas acabou não dando muito certo e a gente fez uma retificação e agora a gente tem pago mensalmente e a gente acredita aí que é a melhor maneira aí de subsidiar o programa. Continua como não aplicável para o home office presencial, o plano de saúde, isso é importante. Ele sempre é configurado na base de registro do colaborador, então, mesmo que o Cláudio ele seja registrado em Itu e trabalhe em outro estado, o que rege é sempre o local de registro. Vale transporte, reembolso estacionamento, somente quando aprovado por gestor, né? A gente libera o vale transporte. Fretado, a gente deixa de oferecer o fretado, porque já não é mais mandatório que os colaboradores eles vão para a companhia. De carros executivos, a gente continua com o fornecimento para os colaboradores, para os executivos da companhia. E para os novos colaboradores, a gente deixa como opção o veículo ou cartão mobilidade. Tá? Vale combustível, nós fizemos uma revisão na política, então a gente deve oferecer aí 50% do saldo vigente, do que já era praticado, e os demais benefícios a gente segue aqui conforme a política que rege. De informações gerais, nós tivemos que retificar contrato de trabalho, então sim, né, houve um aditivo específico, pautado nenhuma política de teletrabalho. No home office, para quem não estava no home office, nós seguimos também com essa retificação. Prazo de vigência da modalidade, ele é indeterminado, então a gente deixa nas mãos também da companhia, do HRBP, né, essa movimentação das modalidades de trabalho entre teletrabalho, home office, presencial, não necessariamente que uma pessoa que foi alocada em teletrabalho, ela vai ficar nessa modalidade para o resto do tempo que ela trabalha na companhia. Existe sim a possibilidade dessa movimentação. Eu já falei que não existe mais o controle de jornada. Elegível à política de transferência também, a gente fez uma retificação, né? Não tem a política de transferência. Quando nós viramos a chave para o teletrabalho, que nós tínhamos de saldo positivo no banco de horas, nós pagamos como uma verba indenizatória. Agendamento de assentos, então, no teletrabalho, do máximo 2 vezes por semana, não aplicável para o home office presencial. Nós vendemos cadeiras para os colaboradores, a partir de março de 2020, nós tínhamos emprestado para os colaboradores, então nós acabamos vendendo essas cadeiras, o que foi descontado da allowance estrutural. E a elegibilidade dos terceiros, a ideia é que os terceiros eles sigam exatamente nos moldes dos colaboradores RAI. Tá? Para definir quem era elegível e para definir ainda quem são os elegíveis ao teletrabalho, nós temos um fluxograma, né? A decisão é da companhia, muito alinhada com o que o HRBP e o gestor eles desenharam na cadeira. Então, nós temos um fluxograma, né, que vai ajudar e vai seguindo os caminhos sobre tais elegibilidades. Foi muito importante a gente definir a governança, os papéis e as responsabilidades de cada leque, de cada guarda-chuva desse processo. Então, tem sim uma responsabilidade do colaborador, do gestor, do HRBP, do time de benefícios, de relações trabalhistas também, para subsidiar, né, toda a métrica do teletrabalho, e da CSC, que é quem faz aí as viradas operacionais. Aqui é o passo a passo de como é que funciona o teletrabalho, né, as métricas para o retorno do escritório, e essa métrica também é para os nossos hubs. Então, o colaborador ele recebeu o aditivo contratual via DocSign, envia para o CSC.
CSC processa esse contrato de trabalho e o aditivo específico, faz a provisão dos pagamentos de ambas as ajudas de custos e alteração aí do pacote de benefícios, retorna com a validação da modalidade de trabalho, e aí sim o colaborador ele recebe as allowances. A ideia é que quando a gente reabra os escritórios, o colaborador ele tem uma interface aí com o aplicativo, com antecedência para verificar a disponibilidade dos assentos, realizar a reserva do assento, o app envia uma confirmação e aí o colaborador ele consegue validar e fazer o check-in e o check-out já em loco para o início das suas atividades. Bom, o que são os hubs corporativos e mais indo direto ao ponto, são hubs internos que nós entendemos como uma solução, aí, como fonte para novas formas de trabalho. Para flexibilizar os colaboradores, né, grande parte dos nossos recursos que não trabalham próximo dos nossos headquarters, já que a Heineken tem mais de 70 unidades espalhadas no Brasil, nós fizemos uma avaliação das unidades que eram próximas das regiões metropolitanas, seja de São Paulo, ou também em áreas próximas a Itu, que são os nossos headquarters. Nós avaliamos as unidades em relação à estrutura holística, né, segurança, vulnerabilidade. Nós tentamos entender qual que seria a melhor forma de garantir o look and feel, para que quando esse colaborador ele estiver no hub, ele, seja em Campinas, seja em Sorocaba, ele se sinta da mesma maneira quando ele estivesse no nosso headquarter, né, garantir que tenha uma harmonização da comunicação visual. Nós realizamos pouco investimento porque essas unidades são unidades da companhia. A ideia é que essa estruturação ela pudesse garantir as novas normas técnicas de adensamento, os protocolos do Covid, com distanciamento social, né, todas as ações incrementais. E os hubs corporativos nada mais são do que espaços com estações de trabalho corporativo dentro de unidades Heineken. Nós montamos uma estrutura bem similar ao que nós tínhamos nos nossos escritórios corporativos. Então, eles suportam aí a diretriz, né, do Anywhere Office, né, o trabalho em qualquer lugar, e aí proporciona, assim, uma maior flexibilidade e mobilidade dos nossos colaboradores. Nós já conseguimos estruturar 7 hubs no estado de São Paulo, e a gente só deve relançar, lançar para os nossos colaboradores a partir do momento que nós tivermos aí uma flexibilidade para a abertura dos nossos headquarters, provavelmente no ano que vem. Falando sobre os ganhos e os desafios do teletrabalho, né? Como o teletrabalho ele é inclinado às entregas dos resultados e a gente tem aí uma menor microgestão da equipe, nós conseguimos ter aí como conquista a curto prazo, né, um saving em relação ao CAPEX, investimento em projetos, em OPEX com despesas operacionais. A médio prazo, nós conseguimos reduzir a exposição do passivo trabalhista, né, com esse abolimento das horas extras. A curto prazo, uma atração, engajamento e retenção, porque hoje a gente consegue contratar pessoas de todo qualquer lugar, e isso tem sido capitalizado da melhor maneira possível para a companhia e para os colaboradores. Ele é bem pautado no pilar aí de bem-estar, flexibilidade e conexão, e a gente reduz também os riscos de acidente que são tangíveis aí nesse trajeto aos escritórios. Nós conseguimos otimizar os processos e estarmos mais conectados aí com as plataformas digital. A curto prazo, também tem esse aumento da sustentabilidade, né? Tem essa pegada, porque ele não precisa mais utilizar o veículo ou o transporte público para fazer esse deslocamento e contribui aí com menor emissão de CO2. A gente promove inclusão e diversidade, porque o colaborador ele consegue trabalhar de qualquer lugar e com esse subsídio estrutural fica mais fácil, né, dele conseguir estruturar o seu ambiente de trabalho, e a gente tem sido reconhecido externamente. Como desafio que nós tivemos, e eu entendo que qualquer implementação de teletrabalho talvez tenha essa similaridade, adesão à cultura da empresa. Então, o teletrabalho ele tem funcionado bem na Heineken, mas obviamente que tem que estar pautado com a cultura da companhia. Então, ele é o melhor modelo para a Heineken, mas talvez para outras companhias, outros modelos sejam mais eficazes. Tá? Então, essa adesão à cultura da companhia, engajamento da liderança. Nós só conseguimos fazer essa virada, né, e ter uma assertividade no teletrabalho, porque a alta liderança da companhia comprou a ideia e se tornaram exemplos da modalidade de trabalho. Uma força-tarefa incentiva aí da prática do work from home.
então tem que ter esse incentivo, né, do trabalho de casa. A Change, ela é super desafiadora, por conta também da assertividade, dessa conexão com os HRBPs. A definição das posições de home office presencial, que ainda são question mark em alguns casos específicos que nós temos como desafio. Monitorar a garantia prática do teletrabalho, para que aconteça isso 3 vezes por semana, né, que eles trabalham de casa. Auditar frequentemente os processos, junto com as áreas que participam do projeto, não só do projeto, mas do processo, com as CSC, se os contratos estão sendo enviados, se as allowances foram provisionadas corretamente, se tem alguma divergência de realocação em nova modalidade. O time de relações trabalhistas tem feito um bom trabalho com os sindicatos para garantir a assertividade também, que dê esse respaldo jurídico para a companhia. E o mandatório, o soft approach aí sobre o controle de turno, né? Que o controle de turno, quando a gente abole o controle de turno, tem toda uma preparação e uma estruturação, não só da liderança, mas também dos colaboradores, para que a gente tenha esse respeito do limite de horário e work balance life. Falando um pouquinho sobre os números do projeto, a gente lança o projeto em janeiro de 2021, nós temos como nosso público 1.200 colaboradores, 97%, 98% do nosso público. Nós fizemos 3 lives, teve uma baita de uma adesão, e essas lives nós conseguimos passar todos os projetos, as particularidades. Tem, sim, no nosso portal de facilities, as métricas e as definições de governança, para que os colaboradores eles tenham facilidade e acesso à informação. Nós vendemos cerca de 400 cadeiras, nós demos treinamento para 350 colaboradores em ergonomia. A ideia é que a gente consiga fechar até o final do próximo trimestre. O nosso portal de Benfex, ele tem cerca de 500 visualizações mensais. E nós nos tornamos Bench aí para Suzano, Natura, Vale, TOTS, Via Varejo e Itaú. Como próximos passos, a gente tem feito o sustento do projeto, né? Temos monitorado junto com os HRBPs, e a ideia é que a gente faça aí sim um rollout para as outras unidades. E aí eu deixei só uma frase, eu confesso que essa frase não é minha, eu li em algum lugar, eu não lembro aonde, e dei uma adaptada, mas pensando que em uma era de trabalho híbrido, eu também entendo que as empresas que entenderem que as novas formas de trabalho forem e são pautadas na decisão das pessoas, elas vão estar mais adaptadas e preparadas aí para um futuro próximo. Era isso, pessoal. Cris, temos perguntas aí? Cláudio, obrigado pela apresentação. A gente está aberto às perguntas. Eu vou fazer uma primeira pergunta para você. Em relação à liderança, né, ao comprar da ideia pela liderança, né, em algumas indústrias, em alguns locais, a gente tem uma certa restrição, mas por questão da cultura. Obviamente que a pandemia ela trouxe uma característica diferente, né? Vocês tiveram alguma adaptação no escritório que tem impactado a liderança em termos de salas privadas ou coisas nesse sentido, né? E quais ajustes vocês fizeram para poder se ajustar a esse novo cenário, né? Ótima pergunta, Cris. Como nós não retornamos ainda para os nossos escritórios, a própria liderança também não retornou. Mas qual é que foi o approach, né? Acho que muito por conta de facilities estar no chapéu do RH, e o RH tem uma interface tete a tete com o presidente da companhia e com os nossos vice-presidentes, nós começamos o projeto com a liderança. Todas as lives, os cascateamentos, eles aconteceram de uma forma remota. Quando a gente tem a liderança como exemplo para os colaboradores, e aí isso é um cenário, né, que ele vem cascateado meio que top-down, a gente começa a blindar para que os gestores eles já tenham esse mindset de remote first. Seria isso, né, o remote first. Todas as decisões, os trabalhos intelectuais, qualquer tipo de diretriz da companhia, ele precisa ser realizado em um formato remoto. Então, o escritório, ele deixa, sim, de ser um ambiente, como nós tínhamos no cenário da pré-pandemia,
para que o escritório seja um ambiente colaborativo. Então, o Cláudio, quando ele voltar para o escritório, ele não volta para desenvolver as atividades intelectuais, e sim para um workshop, para um treinamento específico, para alguma diretriz que exija essa conexão, né, do tete-a-tete, né, do dia do face-to-face, e a gente entende que, mesmo retornando, os colaboradores ainda, alguns se sentirão desconfortáveis, né, e aí o que nós, como facilities, precisamos trabalhar para melhorar essa experiência? Então, a gente tem trabalhado em relação a isso, e o que nós fizemos nos escritórios? Nós colocamos barreiras acrílicas nas mesas, nós trabalhamos com uma comunicação visual super forte do distanciamento de 1,5 metro. Nós realizamos um treinamento específico para os colaboradores, para que eles realizem quando eles tiverem que retornar para o escritório. Nós temos uma célula de saúde mental, dando todo esse suporte também, não só essa célula de saúde mental, mas alguns programas que suportam essa retomada parcial, né, que ela vai ser progressiva, mas estruturalmente, o que nós fizemos? Basicamente, nós diminuímos estações de trabalho, nós aumentamos salas de reuniões, nós teremos ambientes agiles, ambientes com mais inovação, para que as pessoas tenham, assim, essa capitalização do tete-a-tete para projetos, mas o conceito em si, ele mudou. O conceito mudou, mesmo no cenário pós-pandemia. Maravilha, muito bom. Pergunta da Kátia Gadelha, em relação à venda das cadeiras, né, que você comentou, o valor foi revertido para algum projeto social ou foi absorvido pela companhia ou pela sua área? Eu confesso que não foi absorvido por um projeto social. O que nós fizemos é que nós descontamos o valor das cadeiras na allowance estrutural. Então, assim, nós tínhamos lá um valor X, e aí nós fizemos o X menos Y das cadeiras para que esses colaboradores tivessem o suporte. A priori, existia um receio que nós não tivéssemos cadeira suficiente para todos os colaboradores, até porque nós reduzimos o espaço físico e, nesse meio tempo, nós implementamos os hubs. Então, as cadeiras que nós tínhamos no escritório, os corporativos, foram para os hubs. E aí essa continha meio que de padeiro aconteciam todos os dias, mas felizmente nós conseguimos atender grande parte da demanda, mas no final do dia foi meio que uma continha aí de subtração no montante da despesa estrutural, da allowance estrutural. Ok. A Gleiciane Barbosa, como fica a questão de ambiente de trabalho salubre, ergonomia? Como a empresa garante isso no home office? Como se resguarda? Vocês, obviamente, devem ter pensado Ótima pergunta. O que nós fizemos? Naquele momento da virada de chaves para o teletrabalho, uma fase anterior, né, da Change Management, o time de saúde corporativa participou efetivamente. Nós criamos um comitê de ergonomia. Esse comitê de ergonomia foi liderado pelos médicos internos para que a gente pudesse desenhar não só ergonomia nos escritórios, mas ergonomia no ambiente de trabalho do colaborador, seja na casa dele, seja em qualquer lugar que ele queira trabalhar. E nós começamos com as comunicações muito antes de proporcionarmos as allowances. Então, nós lançamos o programa em janeiro, mas nós começamos com as comunicações, com os cascateamentos desde novembro de 2020. E nós proporcionamos treinamentos como sendo mandatórios para esse retorno. É claro que vocês viram que nós tivemos menos colaboradores treinados do que o número de colaboradores que retornarão, mas a ideia é que seja mandatório. Os colaboradores só voltarão para o escritório a partir do momento que eles realizem os treinamentos. E aí, fazendo um apêndice com a pergunta sobre como que a gente monitora, nós deixamos isso explícito no contrato de trabalho do teletrabalho. Então, no teletrabalho, a gente faz esse subsídio estrutural e esse subsídio de consumo, e a gente divide a responsabilidade para que o colaborador utilize essa verba para estruturar o seu ambiente de trabalho interno. E isso fica parametrizado aí com papéis e responsabilidades no projeto, porque é muito complexo, né? A gente proporciona essa grana
para o colaborador e a gente não consegue monitorar se ele realmente está utilizando para comprar, e aí o mobiliário e fazer adaptação em loco. Nós tínhamos pensado em fazer um check também em relação a isso, mas no nosso comitê, né, no Focus Group, talvez fosse um pouco invasivo, né? Eu ir lá na casa do Cristiano e falar, Cris, mostra para mim aí se você comprou a cadeira, se você comprou a mesa. É um pouco complexo, mas no contrato de trabalho a gente divide essa responsabilidade com o colaborador. E o time de relações trabalhistas foi muito enfático também nessas tratativas com o sindicato, porque é um receio grande da companhia, né? Imagina, eu proporciono essa allowance e daqui 6 meses o Cris entra com um processo trabalhista que ele está com um problema na coluna. Mas ele assinou um papel, né, que a responsabilidade acaba sendo dele. Não sei se eu respondi. Maravilha. Totalmente. E uma pergunta, mais uma contribuição da Kátia Gadelha. Kátia, bom dia, né? Obrigado pelas Obrigado, perguntas. Kátia. Cláudio, em relação à saúde mental, né? Facility Management tem parceria com a área de saúde? Vocês fizeram, eu vi que você comentou sobre isso. Total. Nós temos um comitê de People, e esse comitê de People é encabeçado pela liderança do RH. Facility está no RH, saúde corporativa também está no RH. Então, nós temos uma parceria, uma agenda semanal, que é uma agenda fixa, mas, obviamente, que a gente tem as tratativas praticamente que diárias. Tá? Junto com a Change Management do teletrabalho, nós lançamos alguns programas de saúde mental, que é um Heineken Cuida, tem um canal 24 horas fazendo uma assessoria para os colaboradores, não só da saúde mental, mas dando um suporte todo para o Covid, né? Como vocês bem sabem, eu tive Covid, fiquei afastado, a gente adiou o evento, eu tive um atendimento praticamente todos os dias em relação à Covid, em relação à saúde mental também. Como preparação do espaço físico, fazendo um apêndice à outra pergunta, nós deixamos algumas salas específicas para que o time de saúde corporativa consiga fazer alguns atendimentos de saúde mental, né? Nós lançamos um programa junto com benefícios de telemedicina, e eu mesmo utilizei aí na semana passada, retrasada. Os atendimentos eles são feitos via celular, é super simples, a consulta é realizada meio que a toque de caixa com o Einstein. Nós não tínhamos isso, e eu confesso que até como colaborador, né, acho que a percepção e o feedback ele tem sido super positivo. Bom, maravilha. Nós vamos agora, então, partir para a apresentação da Juliette, mas depois, no final, né, teremos, na sequência da Juliette, faremos as perguntas e respostas. Participem, pessoal. E, na sequência, né, nós vamos ter um debate, né, aí com os dois sobre a importância do FM, né, na visão deles. Então, vamos lá, Ju. A apresentação é sua. Fica aí, Cláudio. Bom dia, pessoal. Bom, também sou nova aqui, tá? Nesse mundo aí de apresentações, principalmente virtual, né? Mas estamos aí, o Cláudio fez uma belíssima apresentação. Vamos falar um pouquinho agora de gestão de frotas, que é bem diferente o tema, né, do que o Cláudio falou. E aí, até compartilhando com vocês, eu tenho bastante tempo em facilities, porém, em frota um pouco menos. Mas quando a Gabi falou, eu falei, vamos lá, vamos falar um pouquinho de frota e vamos entender esse mundo. Quando eu comecei a pensar no material para fazer, né, eu falei, cara, o que falar para um público de facilities sobre frota? Porque, teoricamente, a gente já sabe, né, o que é frota, a gente já sabe como frota funciona. Mas eu falei, vamos dar uma pincelada, é um bate-papo mesmo, vamos conversar, entender, e aí eu vou trazer um pouco para vocês algumas informações aqui da General Mills, tá? Eu comecei a pesquisar o conceito de gestão de frotas, né? E aí eu falei, cara, tem vários conceitos, mas, resumidamente, a gestão de frota é o gerenciamento dos veículos das empresas, né? Sejam eles próprios ou locados, né? Só que eu percebi que tem muita diferença de uma empresa para outra, tem algumas particularidades. A primeira delas é que algumas empresas fazem a gestão própria,
né, da frota, então ela utiliza os próprios colaboradores para fazer essa gestão, faz todo o trabalho, verifica mecânica, faz a parte de despachante, faz tudo pela própria empresa. E outras empresas fazem gestão com terceiros, que é o caso aqui na General Mills, tá? A gente tem uma empresa que faz a gestão para a gente. Mas mesmo com a gestão de terceiro, a gente, como bom facilities, né, a gente tem que ter uma pessoa por trás aqui, cuidando dessa parte. Então, hoje, eu sou responsável aqui pela parte de frotas, mas eu tenho uma empresa que faz a gestão, que é onde o colaborador entra em contato para fazer agendamento, onde ele aciona seguro, cartão combustível e etc. Uma outra particularidade que eu estava vendo, né, que acho que é muito comum aqui para a gente, é que a gente pode estar trabalhando aí com a frota leve e a frota pesada. Ah, tá. Para quem ainda não conhece muito os termos, né, a frota leve são os carros de passeios, esse mesmo que a gente utiliza aqui em casa, digamos assim. E temos a frota pesada, que pode ser aí caminhões, pode ser trator, pode ser ônibus, então vai depender do nicho aí da empresa, vai depender do que o Facilities cuida ou a outra área que é responsável pela gestão de frotas. Aqui na General Mills, a nossa área de gerenciamento de frotas, a gente cuida de frota leve, tá? Então, a gente tem aí quase 300 veículos e todos de frota leve. Frota pesada a gente não cuida. A gente também tem as duas opções. A gente pode ter o veículo próprio e a gente pode ter o veículo locado. Aqui na General Mills, a gente tem o veículo próprio. Então, a gente tem um contato aí com as montadoras, a gente faz compra, envolve sourcing. Só que a gente também, aqui na General Mills, tem algumas pessoas que estão com veículo próprio. Por quê, né? No caso da General Mills, tá, gente? Tem empresas que ela trabalha totalmente com um veículo locado. O pool dela é total locado. Na General Mills, a gente está com alguns veículos locados, em partes por causa da pandemia. Aí acho que algumas pessoas vão se identificar, a gente não está conseguindo comprar veículos, né? As montadoras não estão conseguindo entregar por causa da pandemia, parou a fabricação, né? E aí a gente optou por não vamos deixar, a gente não pode deixar o colaborador sem o veículo. 90% do meu público é vendas, e vendas não para, né? Mesmo com pandemia, vendas não parou. Então, a gente optou por ter veículo locado. Então, hoje eu estou fazendo uma gestão parcial, parte veículo próprio, que é a maior parte, e uma parte de veículo locado. Hoje eu já estou chegando em 70 veículos locados, né? E quase 200, 300 de veículo próprio, tá? A gente pode considerar o veículo, né, a frota, como ferramenta de trabalho, como é o caso aqui na General Mills, de 95%, né? E pode ser considerado benefício. Quando é ferramenta de trabalho, normalmente fica com a gente mesmo, em facilities e tal. Quando é benefício, fica com a gente, porém tem um envolvimento aí de RH para alinhar os pontos, o que vai... Vou contar aqui um pouco nosso, tá? O benefício, ele vai ter direito de comprar? A gente vai comprar e vai ser do colaborador? A gente vai arcar com o combustível? A gente vai arcar com a manutenção? Então, esses alinhamentos a gente precisa fazer com o RH. Porém, conversando até com o amigo Cláudio aí, em alguns locais, a parte total de gestão de frotas não fica com facilities. E aí entra um pouco aqui do último que eu coloquei, né? Em alguns locais, a gestão de frotas, ela realmente é total de facilities, com algum apoio, alguns alinhamentos com outras áreas, como eu comentei, inclusive RH. Em outras empresas, fica direto com o RH. Inclusive, eu troquei figurinha com algumas pessoas, né, com a empresa que faz a gestão de frotas para a gente, e eles falaram isso para mim. Pô, Juliette, é interessante porque nem sempre é facilities que faz gestão de frotas. Às vezes também não é nem RH, tá, gente? Às vezes tem uma área específica para frota, né, que está embaixo de engenharia, de finanças, então vai muito da empresa. De modo geral, pelo que eu andei pesquisando, fica mais nesses dois, facilities e RH. Mas tem aí alguns desvios, acho que como tudo, assim, né, que a gente vê em facilities, não é batido na pedra, digamos assim, tá? Aqui eu coloquei um pouco das atividades do gestor de frotas, né? Isso, gente, tudo falando muito do mundo aqui da General Mills, tá? Então, aqui na General Mills, como gestor de frota, a gente é responsável pela compra e locação de veículos. Então, para esse time, né, que deveria ter carro da frota.
Como funciona a compra? A gente tem uma parceria com o pessoal de sourcing, a gente alinha com eles, qual vai ser o veículo. A gente tem uma parceria também com o RH para definir qual é o veículo que a gente vai utilizar. Claro, a gente já tem hoje definido na política um veículo, mas às vezes altera porque o carro saiu, não é mais fabricado, altera porque a gente viu que a necessidade daquele time é outra, né? Então, o time de merchan, por exemplo, vai ter que carregar material. Então, o carro que a gente utiliza por questão de segurança não deveria ser esse. E aí, falando de segurança, a gente alinha também com o nosso time de segurança do trabalho para entender se faz sentido esse veículo, não faz. Então, esse alinhamento a gente faz e a gente que faz o resto do procedimento. Então, a gente alinhou com todas as áreas, definimos qual vai ser o veículo. Então, a gente fala com a source, olha, a gente vai comprar tantos veículos. Aqui na General Mills, a gente faz através de CAPEX, né? Então, eu que faço lá, eu e o meu time fazemos o CAPEX, encaminhamos. Então, toda a compra e locação de veículo está para o gestor de frotas realizar. A gestão dos terceiros, e a gestão dos terceiros pode ser a empresa que faz a gestão da frota, pode ser a empresa de cartão combustível, tudo que for relacionado à frota, né? Todo terceiro relacionado à frota é o gestor de frotas que cuida. O controle de gastos, então, a gente tem lá o relatório de consumo de combustível, a gente tem o relatório das locações, a gente tem o relatório da gestão de frotas, das manutenções preventivas, enfim. Então, todo o controle de gastos é essa figura que faz, né? É o gestor de frotas aí, junto com o time que faz. A gente que verifica as oportunidades de melhorias para a área, então, é interessante, eu estava pesquisando, né, e eu queria colocar alguma coisa, alguma novidade, assim, para chamar a atenção. E é difícil novidade na área de gestão de frotas, né? E aí eu até vi, carro elétrico. Putz, carro elétrico é super legal, até recebi uma reportagem super bacana, só que ainda está difícil aqui no Brasil de implantar, porque como que você vai falar para o colaborador, a gente está te dando aí o carro elétrico, utiliza a energia da sua residência para abastecer. Então, ainda está difícil, mas esse tipo de oportunidade é o gestor de frotas que tem que trazer para a companhia, né? O acompanhamento e controle das manutenções, a gente briga bastante aqui na General Mills, briga no bom sentido, tá, gente? A gente conversa muito e se tiver a manutenção preventiva, a probabilidade de termos manutenções corretivas é menor. Então, a gente incentiva muito eles a levarem, a gente fala, olha, a gente está lá disponível, né? Agenda lá a manutenção de vocês, mas esse acompanhamento, tanto de manutenção preventiva quanto corretiva, é nossa, né? E aí aqui eu coloquei 3 separados, mas vou falar de uma vez, que é procedimentos, políticas e termos de responsabilidades. Que é uma parte mais burocrática, uma parte mais delicada. Eu vou falar para vocês que eu estou há exatos 1 ano tentando atualizar a política aqui da empresa, tá? Então, é bem delicado porque a gente acaba envolvendo muitas áreas, né? Novamente, HSE, aí às vezes a gente envolve financeiro para entender em relação a valores, então a gente passa um bocado aí para conseguir atualizar, mas é uma responsabilidade da área e do gestor de frotas. E os termos de responsabilidades, eu faço a integração, né, quando o novo colaborador entra, que é um item muito importante para a gente. A gente faz checklist de entrega de carro, então você tem que colocar lá como que você recebeu o carro, se tem alguma avaria, se está tudo certo, para quando for devolver você também não ser prejudicado, né? De ambos os lados, a empresa não ter nenhum prejuízo, o colaborador não ter nenhum prejuízo, e no termo de responsabilidade ele tem que estar muito amarrado, né, com a política, porque o termo de responsabilidade você assina lá que você é o responsável pelas multas, por exemplo, que você é responsável pelas avarias, né? Então isso tem que estar muito alinhado tanto com as políticas quanto com a área jurídica para entender lá, beleza, ele pode ser responsável pela multa, ele está usando o carro a trabalho, ele pode ser, né? Então, você tem que alinhar isso com o jurídico, e é uma das nossas responsabilidades aqui como gestor de frotas. E aí eu coloquei procedimentos, mas eu acho que é muito da General Mills isso, e aí eu não sei se nas outras companhias é assim, além das políticas, a gente costuma criar procedimentos para os colaboradores, né? Como você vai fazer a solicitação do carro? Você vai assinar o fulano, vai preencher o formulário tal, vai fazer de tal forma, e isso é uma responsabilidade nossa, né, junto com a nossa área de controles internos de geral, tá? É uma parte um pouco burocrática, na verdade, frotas eu vejo muito como uma área mais burocrática, mas que traz bastante trabalho aí, bastante visibilidade para facilities, tá?
Aqui eu coloquei, gente, os principais fornecedores, né, da gente. Hoje, quais são, na minha visão, os principais fornecedores? O fornecedor da tag de pedágio, a gente tem alguns aí no mercado, então tem que definir. Eu até vi uma outra reportagem bem interessante falando que eles estão querendo tirar os pedágios e fazer com radar inteligente, né, a cobrança. É muito interessante, mas ao mesmo tempo eu estou super curiosa para entender como seria isso, porque a ideia é evitar essas filas no pedágio. É bem interessante mesmo, mas hoje, no nosso cenário atual, a gente ainda precisa, né, precisa passar lá no pedágio, e para isso a gente precisa disponibilizar para o nosso público, para os nossos colaboradores, essa tag. O cartão de combustível, aqui na General Mills, a gente disponibiliza para abastecimento e também para lavagem do carro. A gente tem em política a quantidade de lavagem que eles podem realizar e a gente, pelo cartão combustível, fica mais fácil da gente controlar esses gastos, né? E esse é muito importante, porque logo que o colaborador entra, né, não sei, é uma dificuldade, pelo menos aqui, nossa, de facilities. A gente nunca é avisado antes, né? A gente é avisado quando o colaborador faz uma semana que ele iniciou e está precisando do carro. Olha, Juliette, o colaborador iniciou na semana passada, eu preciso de um carro, e aí o carro já precisa vir com cartão combustível, com a tag, tudo certinho, né? E aí a gente tem algumas alternativas. Hoje, o fornecedor que a gente atua, né? Eu falo que é fornecedor e parceiro, né? A gente tem que trazer eles para o nosso lado e transformar eles em nossos parceiros. Então, a gente tem alguns cartão Coringa que não precisa, a gente fica lá disponível, a gente consegue disponibilizar na hora para os colaboradores, né? Pelo menos temporariamente, até vir o cartão definitivo. E ele é muito importante, né? Porque algumas pessoas chegam a desembolsar o valor do bolso quando não tem, quando não tinha, né? Porque acho que hoje a gente conseguiu resolver esse problema. E aí o colaborador não precisa arcar com nenhum custo, porque mesmo tendo reembolso, esse período de pagar, depois solicitar reembolso e receber, não é válido, né? A gente tem que pensar muito como facilities na comodidade para os colaboradores, né? Qual a experiência que ele vai ter. E aí, no caso de frota, a gente tenta fazer com que ele tenha a experiência mais positiva possível, assim, que seja fácil mesmo, né? Tinha um amigo meu que brincava, né? Bem no comecinho de facilities, ele é facilities ou é dificulties? Não, a gente não pode ser dificulties, a gente tem que facilitar mesmo. Então, todas as ferramentas aí que a gente pode agregar em frota para facilitar, a gente está tentando facilitar, tá? Um outro fornecedor são as montadoras ou locadoras, né? Como eu mencionei, hoje, no meu caso, a gente tem os dois. A gente tem uma locadora preferencial, uma montadora também preferencial, mas é o que eu falo muito, assim, na nossa política a gente deixa que isso a gente pode mudar a qualquer momento, tá? Porque vai depender muito do momento da companhia, de valores, né? Que a gente está sempre analisando custos para definir se a gente vai seguir com eles ou não, tá? Então, mas eles são os parceiros nossos aí. Eu confesso que nesse momento de pandemia, as locadoras estão me ajudando muito, muito mesmo, assim. Eu ligo, às vezes, desesperada em os lugares mais difíceis, né? A gente tem, só para compartilhar com vocês, a gente tem uma planta em Campo Novo dos Parecis, que fica a 6 horas depois de Cuiabá, né? Então, é difícil, às vezes, para a gente locar alguns carros e eles dão uma força. Um outro fornecedor parceiro aí são as oficinas. No nosso caso, como a gente tem uma empresa que faz a gestão de frotas, a gente tem já as oficinas cadastradas com essa empresa e é muito mais prático, né? O colaborador liga, a empresa já fala, vai na oficina tal, no endereço tal e pronto. Eu não cuidava de frota, mas como eu era de facilities, eu acompanhava, às vezes, algumas coisas. Há uns 4, 5 anos atrás, nós fazíamos a gestão própria, tá? E era muito difícil essa parte de oficina, até compartilhando com vocês, assim, era muito difícil. Tem toda a nossa burocracia interna para cadastro de colaborador. Tinha colaborador nosso, condutor, que ia na oficina direto, fazia, e de repente chegava um boleto com um prazo para pagar que a gente não conseguia cumprir. Então, a facilidade, às vezes, né, a facilidade de ter uma empresa que faz a gestão também é essa, tá? Eu considero, pelo menos, uma facilidade, tendo em vista as dificuldades anteriores, tá? E aí, um outro fornecedor seriam os despachantes, tá, gente? Essa parte de documentação, a gente, como pessoa física mesmo, a gente sabe que é bem chatinho de fazer, não é uma coisa fácil, né? Então, a gente tem que ter aí um despachante que nos auxilia. A gente é responsável por toda a documentação, né, do carro. Então, esse despachante ele já faz tudo para a gente. E aí fica a critério da empresa. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de ter 2 ou 3 despachantes, tá, gente?
Então, eu tenho um despachante da própria empresa que faz a gestão de frotas para a gente, mas eu tenho mais 2 cadastrados que, numa eventualidade, às vezes, quando eu compro um carro novo, eu preciso de alguma coisa mais ágil, eu parto para um, parto para outro, mas a gente precisa ter eles aí como parceiros, abraçando a causa para a gente, tá? E aí, finalizando, o meu é um pouco mais rápido que o Cláudio. Finalizando, eu queria colocar sobre a importância da gestão de frotas. O Cláudio falou um pouco disso também, da importância, e todos os temas atualmente eu tenho tentado levar isso, a importância da gestão de frotas, mas como facilities mesmo, sabe, gente? A importância de facilities para a gente aumentar a nossa visibilidade, né, nas empresas, até para fora, assim. Hoje, a parte de gestão de frotas, ela é uma etapa muito importante porque ela ajuda a dar agilidade, né? Ela ajuda a dar andamento nos projetos de uma forma mais ágil, mais rápida. Nossa, mas como, né? Como assim? Gestão de frotas vai agilizar alguma coisa? A gente consegue prevenir aí acidentes e multas. Então, a gente, aqui na General Mills, a gente faz um trabalho mensal, que a gente faz relatórios com multas e acidentes que a gente teve. Acidentes um pouco menos, a gente está focado mais em multas. E com esse trabalho, recentemente eu passei para a HSE, esses números, para a gente estar trabalhando, para entender, putz, o que está faltando? Será que é um treinamento de direção defensiva? Será que é alguém mostrar para o pessoal a importância de respeitar um semáforo? Que, de repente, no semáforo, o outro carro vai e bate. O que está precisando? Uma palestra? Recentemente, o nosso time de HSE, ele implantou um treinamento que os condutores precisam fazer antes de pegar o carro. Então, é um treinamento bem bacana, é virtual, mas é muito legal, e se eles não concluírem, chega para a gente, né? Chega para a HSE, RH, para a gente, relatório. Isso eu coloquei em política também, tá? Que é obrigatório esse treinamento para o condutor. Então, é nesse sentido. A gente consegue prevenir e auxiliar com números, né? Tipo, o que está acontecendo com a nossa frota. Aumentar a produtividade, pensando um pouco, por exemplo, na nossa área de vendas, né? Aquilo que eu falei. O cara não precisa ficar parando para, eu vou pagar com o meu cartão, depois eu vou parar, pegar o sistema, pedir o reembolso para receber. Não, ele não precisa, a gente já fez isso. A oficina mecânica, puxa vida, vou procurar uma oficina porque eu tive um problema com o veículo. Não, não precisa, liga lá para a empresa, ela já vai te orientar onde você vai e você vai direto, já faz um agendamento e você vai direto, não precisa ficar aguardando. Né? Economizar tempo e dinheiro, eu acho que entra um pouco nisso também, né? Você economiza tempo, você vai lá e a empresa de gestão, ela tem uma das coisas que elas vendem para a gente, ela tem que trazer para a gente o melhor custo-benefício. Então, ela vai indicar para você aquela mecânica que está mais em conta, mas ao mesmo tempo que presta um atendimento bom. E se não presta, eles levantam a mão aqui para a gente de gestão de frotas e a gente sinaliza, olha, a gente teve esse problema, para que não venha acontecer mais, né? E aí, por último, eu coloquei aqui trazer mais eficiência para o trabalho dos colaboradores, né? Então, novamente, o colaborador não precisa ficar pensando, quando que eu vou fazer a renovação do documento do carro? Não, isso não é uma coisa que ele precisa se preocupar. É uma coisa que gestão de frotas precisa se preocupar, né? A gente precisa trazer comodidade para eles, uma eficiência para ele. Então, quem tem que se preocupar em pagar a multa de trânsito somos nós. Claro, tem lá os alinhamentos, talvez ele tenha que fazer uma identificação de condutor, talvez ele tenha, a gente vai repassar o custo dependendo da política, mas isso é um procedimento que nós vamos fazer e não ele vai se preocupar, né? Ele precisa achar uma oficina mecânica? Não, ele não precisa se preocupar com isso, né? A gente até comentou do pedágio, ele não precisa se preocupar de parar no pedágio, porque a gente já se preocupou com isso anteriormente. Isso, assim, até em locação a gente se preocupa, tá? Eu vou compartilhar com vocês que esses dias eu não fechei com uma locadora, porque ela não tinha tag de pedágio. De verdade, eu falei, é uma facilidade para o nosso colaborador, não dá para ficar parando no pedágio. Aí, às vezes, dependendo, né, tem algumas pessoas que eles viajam muito e passam por muitos rodízios. Aí vai ficar reunindo aquele monte de papelzinho para depois pedir reembolso. Eu não fechei com a locadora. Eu falei, olha, vocês me desculpam, mas tinha outros motivos, mas eu comentei desse também. Eu falei, não dá para a gente pedir para o colaborador parar para passar no pedágio. Não é isso. Então, essa é a ideia, e pensando novamente que Facilities está aí para facilitar, né? E gestão de frotas dentro de Facilities está aí para facilitar os serviços, nossos clientes internos, para atender eles da melhor forma possível. E é isso. Eu nem coloquei cronômetro, tá? Mas acho que foi. Eu ia colocar, mas eu falei, acho que não vai precisar.
E aí fiquem à vontade para fazer perguntas, não sei se o Cris já tem alguma aí engatilhada, e vamos conversar um pouco. Já temos. Primeiro que é muito interessante, né, a questão da gestão de frotas na Pfizer, ele está dentro de compras, né? Então, você falou, na maioria está no RH e em Facilities, mas algumas acabam ficando diferente, né? Não me pergunte por quê, mas na Pfizer está em compras. Interessante. E outro ponto que você mencionou muito, assim, você comentou e a gente falando, quando a gente fala de escritórios, né? Hoje está muito em pauta essa questão da centralizado nas pessoas, né? Na experiência do colega, né? Uhum. A experiência do colega da força de vendas, nas nossas forças de vendas, é dentro de um veículo, né? Então, né, o workplace experience, né, no caso da frota, é dentro do veículo. Né? O espaço de trabalho, obviamente, né, nos seus clientes, mas tenho certeza que muitos gastam, assim como a gente gasta muito tempo na cadeira, eles gastam no banco do veículo, né? E obviamente que tudo que permeia. Bom, Verdade. pergunta. Quando você falou da questão da mudança, da estratégia, né? Então, a pergunta da Kátia Gadelha é: qual o argumento de custo para a autogestão, né, para definir entre a aquisição de frota própria ou locação? Né? Eu sei que você comentou um pouquinho, você poderia trazer um pouquinho mais nesse tema? Tá. Na verdade, lá na General Mills, de 2 em 2 anos, mais ou menos, a gente faz essa análise junto com finanças, tá? Então, a gente coloca lá, para fazer análise de carro locado para carro próprio, a gente coloca alguns pontos como quanto que a gente paga de documentação, o valor total do ativo, quanto que a gente paga quanto que tem de depreciação no período. A gente, depois de 4 anos, a gente vende o veículo, então a gente coloca lá o valor de depreciação. Na General Mills, a gente vende o veículo também. Então, a gente vende para o colaborador com desconto. E esse ano, a gente vendia só para o colaborador condutor. Esse ano, a gente começou a vender também por leilão interno. Então, a primeira oportunidade de compra é para os colaboradores, né? Então, a gente coloca isso também lá. A gente faz toda essa análise, todos esses custos. Tem mais alguns que é específico para finanças, que eu vou mais para vocês, que eu não vou saber detalhar para vocês. E aí eles passam isso para a gente pronto, de Facilities. A gente pede para eles e eles passam isso pronto. E na General Mills tem mais um ponto. O CAPEX, o valor de CAPEX, ele vem de fora, não vem do Brasil. Então, desde que eu entrei, eu estou na companhia vai fazer 6 anos, desde que eu entrei, nunca optamos por locação devido a isso, o principal. Mesmo fazendo o cálculo do custo atual, da venda, de tudo, versus a locação, o valor que a gente paga de locação, gasolina, etc., ainda estava compensando a compra, tá? Mesmo sem considerar esse valor que vem de fora. E aí, considerando o valor que veio de fora, aí que acabou que nesses 6 anos, pelo menos, sempre foi compra. Mas eu conversei, antes de fazer a apresentação, eu conversei com uma responsável da empresa de gestão de frotas, que faz a gestão para a gente, e ela até ficou de me passar um estudo que eu imaginei que poderia vir essa pergunta. Eu falei, tá, vocês têm algum estudo? E ela falou que tinha, só que ela não me encaminhou, por isso que eu não coloquei na apresentação, tá, gente? Eu falei, gente, com certeza vão dar uma perguntada. Mas ela comentou comigo que lá, a análise que eles fizeram também está compensando compra, tá, gente? Mas basicamente é isso, é o valor do ativo, o valor da depreciação, valor de documentação e valor de retorno com venda. Resumidamente, tá? Versus o valor que a gente paga de locação, né? Quanto que eu vou pagar de locação mensal e mais as mesmas taxas? E aí faz o comparativo. Aí esse está tanto, essa é a diferença. Tá? Basicamente é isso. E aí vai depender da particularidade de cada empresa, como a nossa, como eu mencionei, essa verba que vem de fora, a gente acaba optando por utilizar ela. Muito bom. Temos uma pergunta do Cláudio Cirne. Bom dia, Juliette. Qual o sistema que utiliza para integrar todas as informações e controles da frota? Cláudio, é Cláudio, né? Tá. Hoje a gente não tem um sistema... Klaus, desculpa, Klaus. A gente não tem um sistema que integra tudo, tá? Mas na parte lá de gestão de frotas, a empresa de gestão de frotas, ela integra para mim a parte de manutenções. Aí a empresa da TAG de pedágio também tem um relatório. E a empresa de cartão combustível tem um outro relatório. A gente faz manualmente, a gente tem um BI no nosso time, e só que esse BI a gente está colocando tudo de Facilities, tá? Não só frota. E aí acaba que a gente integra as informações de frota, mas a gente não tem um sistema, a gente está fazendo via Excel,
E a gente está tentando agora colocar em Power BI, que fica mais bonito, né? Fica mais bacana, então a gente está tentando colocar, mas é o nosso time que está fazendo. A gente não tem um sistema ainda que faça integração de tudo. Se alguém tiver e quiser fazer sugestão, gente, esse é o momento. Fiquem à vontade aí, porque é sempre bem-vindo, viu? A ideia acho que é essa também, né? Isso aí. Bom, temos alguns comentários, né? 2 comentários da Kátia e em seguida uma pergunta. O desafio para nós gestores de frotas em relação a oficinas, né? Oficina sempre é um desafio. Também é o serviço profissional de qualidade. Existem muitas opções no mercado, além dos usuários também indicarem seus mecânicos, né? Muitas acabam, não, por que não esse, não aquele, né? E ela complementou, né? Facilite na gestão de frota garante compliance, transparência em todo o processo, pois temos muitas despesas em multilocais, né? Então, imaginando a frota em nível nacional, né? Toda essa parte de manutenção, esse desafio de consolidar esses gastos deve ser grande, né? É o que eu falei, Cris. Eu acompanhei os meninos, eram os meninos na época que cuidavam quando era próprio, e era loucura, assim. Eu confesso que depois que a gente terceirizou a gestão, passou uns 2 anos e a gente ainda recebia cobrança de oficina mecânica, sabe? Eram umas coisas, tipo, quem é essa oficina, gente? E aí a gente olhar, não tem cadastro, e o nosso cadastro demora horrores para ser feito. Então, é difícil administrar, e esse ponto que ela comentou é bem interessante, porque é verdade. Inclusive aconteceu essa semana, a gente teve um caso de uma pessoa que precisava resolver um problema, e por mais rápido que seja, a pessoa fala, não, tem um mecânico aqui e ela resolve. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso, trabalhar bastante na política, fazer realmente eles assinarem que só pode passar na oficina que a gente indicar, né, que a gestão de frotas indica, não ter essa questão de compliance, assim, e eu concordo com a Kátia aí. A parte de oficina é uma das mais desafiadoras mesmo, assim. As outras eu acho que não que é fácil, mas um pouco menos desafiadora do que essa parte de oficina. A oficina é bem complicada. Hoje, para mim, a parte da montadora também está bem desafiadora, que não me entrega. Mas tirando isso, tirando esse detalhe, eu acho que a oficina é mais desafiadora. E uma outra pergunta aqui também é que, né, só para fechar esse segundo bloco, depois a gente parte para o terceiro bloco, né, das apresentações, é que a parte de seguro e sinistro, né? Então, quanto a sinistro com acidentes terceiros, né? Qual a política de responsabilidade e quem arca com o custo, né? Como é que vocês têm trabalhado nessa questão, né? Boa e polêmica pergunta. Assim, a gente tem a política, o colaborador na política, teoricamente, ele seria responsável por sinistro, mas a gente tem uma abertura assim para análise, para entender, porque nem sempre realmente ele foi o culpado pelo sinistro. Só que essa abertura, ela dá uma margem muito difícil de você lidar, porque o colaborador ele nunca vai falar, né, o condutor, a pessoa, não digo o colaborador, a pessoa nunca vai ter responsabilidade. Vamos pensar na gente no trânsito, a gente nunca é o culpado pelo que aconteceu, né? Foi o cara que me fechou, foi qualquer coisa que aconteceu, nossa, a pessoa fez isso, a gente nunca é o responsável, a gente nunca acha que nós somos o responsável. Isso dá uma margem muito grande, assim, né? A gente não tem muito caso, tá, de sinistro com terceiros, inclusive eu mudei a pólice recentemente por causa disso, eu fiz um estudo aí, verifiquei que não tinha tanto, mas a gente tem alguns, e quando a gente tem, é bem difícil a gente conseguir descontar isso do colaborador. Claro que, para não descontar, a gente faz um alinhamento principalmente com o gestor que é responsável pelo centro de custo. Uma vez que a gente não vai descontar isso do colaborador, o centro de custo vai ter que arcar com isso. Então, a gente faz todo um alinhamento, conversa, faz algumas reuniões, tenta entender o que aconteceu. Depende do caso, claro. Às vezes é uma coisa tão pequena que não vale todo esse desgaste, a gente já opta, beleza, ok, vamos debitar do centro de custo. Mas tem casos que os valores são bem altos, e aí a gente acaba fazendo alguns alinhamentos com o RH, o gestor da pessoa, e aí a gente define se vai descontar ou não. Mas a gente é bem flexível, assim, tá, Cris? A gente dá uma boa analisada, porque, novamente, a pessoa está lá trabalhando, né? Aí aconteceu um sinistro, aí você vai descontar, sei lá, R$4.000 da pessoa, é difícil. Às vezes, eu já vi casos um exemplo, a gente fez carona solidária por causa da pandemia e disponibilizou veículo para pessoas que não queriam perfil. Vou dar um exemplo, promotores, né? E aí o cara ganha pouco, e aí teve um sinistro, a gente vai falar que vai descontar aquele valor que é muito maior que o salário dele. Então, eu acho que tudo é uma análise, sabe? Para
uma análise para entender o que aconteceu, para entender se a gente consegue isentar ou não, porque vai ter caso tem que, poxa, a pessoa é totalmente culpada, não dá para a gente isentar. Então, é toda uma análise, mas isso tem que estar muito amarrado na política e no termo de responsabilidade que a pessoa assina. Eu acho que o termo, novamente, é muito importante, a pessoa assinar lá, e quando eu faço integração com o pessoal, eu falo, gente, lê o que vocês estão assinando, sabe, de termo de responsabilidade. Lê que você vai ser responsável por uma multa de trânsito, multa a gente acaba não isentando. Lê que, em alguns casos, você vai ser responsável por sinistro, porque pode acontecer, né? E, novamente, se a pessoa é totalmente culpada, a gente fica até, putz, e agora? O que eu faço? A não ser que haja um alinhamento muito grande do gestor, um diretor entre no caso, e fala, não, nesse caso a gente não vai descontar, tá? Mas é muito amarrado com a política e com os termos de responsabilidade, mas tem que ter uma análise como pessoa, sabe? Uma análise humana, assim, é uma coisa humana, a gente tem que olhar caso a caso. A gente, toda vez que chega um sinistro, inclusive a pessoa que cuida costuma me chamar para a gente dar uma analisada, Ju, tô com um caso aqui, a gente senta, analisa um pouco, tá? Não sei se respondi, mas Da isso. empatia, né? Empatia, exatamente. Muito bem, é complexo, né? É. Realmente. Bom, é polêmico. Vamos então partir para o nosso terceiro bloco, né? Para a gente fazer um ping-pong aí entre o Cláudio e a Ju. Enfim, o nosso tema, né, para os dois é a importância, né, do facility, né, da gestão de facility management na valorização, né, a importância da valorização do facility management dentro do cenário atual pandêmico, né? Eu acho que aí eu vou explorar, quero que vocês explorem um pouquinho não só o pandêmico, porque eu acho que a importância ela sempre existiu, é que a pandemia nos colocou numa certa linha de frente, né, não tão evidente e clara como os médicos, né, como profissionais de saúde, mas também provendo saúde para os espaços de trabalho, né? Eu queria que vocês iniciassem aí né, primeiramente o Cláudio, para deixar a Ju tomar uma água aí. Cláudio, qual que é a importância do facility management de deixar a cerveja geladinha ali para os funcionários? Boa, vamos lá. Brincadeira. Eu acho que, até fazendo um apêndice, um paralelo com o atual cenário, quando veio a pandemia e nós tivemos que fechar os nossos escritórios, acredito que todos os colegas aqui compartilharam do mesmo e compartilham no mesmo momento, nós tivemos aquele question mark da área, né? Putz, mas e agora? Como é que fica o FM? Vai sumir, não vai sumir? A gente vai ter escritório, não vai? Eu costumo ver sempre o copo cheio de todas as situações. Acho que pela natureza da função, facilities é uma área operacional e sempre foi operacional, ela nasceu operacionalmente falando, mas eu vejo como uma oportunidade para que a gente possa estreitar, sim, e canalizar dessa natureza operacional para trabalhar com um suporte mais estratégico da companhia. Acho que esse é o movimento, né? Nós fizemos alguns movimentos no passado, não existia área de facilities há uma década e meia atrás, era um administrativão, e aí as coisas foram melhorando, né? Desde o escritório, com as barras, que tinham aquelas vaias grandes, com as divisórias, depois a gente foi para o Open Space, e eu também vejo a pandemia como mais uma quebra de paradigma, tá? Bom, acredito que a gente começou já a suportar, grande parte dos nossos colegas suportaram os colaboradores, não só os colaboradores, mas como áreas correlatas, um suporte aí do Covid, né, ergonomia. Eu nunca tinha trabalhado com ergonomia, mas comecei a trabalhar com ergonomia, com interação com o time de saúde, participar de comitê de people, participar de reuniões com cascateamento com alta liderança da companhia. A gente fez esse suporte aí de entrega de máscaras, readaptação dos nossos escritórios, entrega de álcool gel. Acho que é um copo cheio, né, sim, da situação. Eu acredito que o escritório ele é o melhor lugar de engajamento, tá? Não existe, o escritório não vai acabar. Claro que a gente talvez não volte naquele mesmo formato, né? A gente volte no formato colaborativo ou com flexibilidade, enfim, né? Cada empresa vai adequar a sua realidade, adequar a sua cultura, mas eu costumo ver como copo cheio, né? Eu acho que a gente já vinha nesse movimento aí de valorização do profissional em relação a algumas frentes que tangem a melhoria da experiência dos nossos colaboradores, nossos stakeholders, mas a gente só veio impulsionar, né,
esse contato, essa preocupação com o comportamento, com os layouts e todo esse subsídio nessa pegada mais digital, tá? Particularmente, nós conseguimos, eu vou citar a minha experiência, a gente conseguiu automatizar praticamente todos os nossos serviços de facilities. Assim, então, é possível. Né? Nós automatizamos aqui dentro de casa, correios, malotes. Eu não faço gestão de frota como a Ju, mas a gente tem sim uma frota pool que até então era um pouco complexo, nós não tínhamos indicadores, a gente conseguiu automatizar. Hoje o colaborador na casa dele não precisa sair da casa dele para enviar um malote, um correio, assinar um contrato, claro. A gente também impulsionou o time do jurídico com assinatura eletrônica, mas todas essas intervenções físicas, praticamente a gente conseguiu fazer essa virada de chaves. E, obviamente, que com essa virada de chaves, né, com fatos em dados, indicadores, e capitalizando o valor, isso recai no nosso chapéu, né? Acho que aí sim a gente consegue subsidiar a valorização do profissional de facilities. Então, de novo, né? Eu acho que o escritório não vai acabar. Eu acho que é uma quebra de paradigma para o FM, para que a gente possa, sim, capitalizar essas ações, porque acho que a gente tem um futuro imenso aí, uma baita oportunidade para trilhar. Muito bem. E Ju, no seu ponto de vista, né, seremos também home office managers? Boa. Eu concordo com o Cláudio, eu acho que o escritório não vai acabar. Eu mesma sou uma pessoa que eu sinto falta da interação com o escritório, e assim, até compartilhando, né, com o grupo, acho que o Cris sabe, o Cláudio, não sei se já comentei, eu estava de licença maternidade, eu voltei na pandemia, eu voltei exatamente no dia 30 de março do ano passado, então, eu não voltei para o escritório. Agora, em outubro, vai fazer 2 anos que eu não vou no escritório. Não vou assim. Eu, como facilities, fui, né, gente? Eu tô fazendo a obra, eu tô indo... Mas assim, não tive aquele contato, né? Não fui no escritório cheio. Não, faz 2 anos que eu não tenho esse relacionamento, assim... É engraçado, coisas bestas, né? Nossa, teve gente que já saiu de licença agora, que engravidou, que eu nem vi grávida. Teve gente que ficou doente, sabe? E a gente não sabe mais o que acontece com as pessoas, né? Aquela convivência diária. Mas eu acho que mudou. Eu acho não, né? É uma certeza, mudou. Eu falei isso para o Cláudio, falei para vocês também. Eu estava super ansiosa para ver o tema do Cláudio, porque é uma coisa que a gente está trabalhando, mas a gente está iniciando, né, na General Mills esse trabalho de teletrabalho. Eu comentei com o meu gestor, falei, olha, vai ser interessante lá o tema, é muito dentro do que a gente vai começar a fazer. Agora, a gente já ouviu o comentário, não vai mais ter facilities, né? Aí o Cris brincou agora, a gente vai ser home... Como que você falou? Home facilities, sei lá. Mas, enfim. Home office managers. Home office manager, boa. Mas a gente... Algumas pessoas falam, não vai mais ter... Já me falaram, uma vez um rapaz me chamou e falou, Juliette, a gente está entregando um andar, tá, de um dos nossos escritórios administrativos, e quando saiu o comunicado, há umas 3 semanas atrás, um rapaz me chamou no Teams e falou assim, mas Ju, se não tiver mais escritório, você vai fazer o quê? Aí eu brinquei com ele, o mesmo que eu estou fazendo até agora. Falei, eu não estou de casa, vocês, né, a gente não está atendendo. Eu falei, não, eu vou continuar, a gente tem aí viagens para cuidar, a gente tem frota para cuidar, a gente vai ter um espaço, sim, que talvez seja menor, vai ser um pouco diferente o conceito, mas a gente vai ter que trabalhar. E pensando na valorização, esse ano, para a gente, pelo menos o Facilities aqui da General Mills, foi um ano muito bom, né? O meu gestor brincou ontem comigo, Ju, foi um ano que tacaram uma bomba e Facilities veio arrumando tudo que aconteceu, né? E nós do escritório, eu sou de escritório, eu cuido dos temas corporativos, a gente ficou em casa. Mas as nossas fábricas, né, a gente alimentos, a gente não podia parar. Então, o pessoal continuou. E aí, aqui do corporativo, a gente tentou dar suporte para o pessoal das plantas. Então, a gente implantou todos os processos muito em linha com isso que o Cláudio comentou agora. Então, a gente colocou alguns processos de segurança, e eu até comentei isso com vocês. A gente ajudou a salvar vidas também, né? A gente colocou lá medição de temperatura, inicialmente com uma pessoa medindo, agora, em alguns lugares um pouco mais avançado, a gente colocou aquela câmera que faz a medição de temperatura, não precisa de uma pessoa fazendo. A gente lá nos refeitórios, né, nos locais onde a gente tem restaurante, a gente colocou acrílico nas mesas, separamos as mesas, colocamos mais funcionário para servir, colocamos
para pegar suco automático, sabe? A gente aumentou o nosso quadro de limpeza, a gente aumentou o nosso fretado para que tenha distanciamento. A gente duplicou, em alguns casos, triplicou o nosso fretado, o nosso custo. É o que a gente comenta, né? Reduziu em algumas coisas, por exemplo, travel, que nós zeramos praticamente, e aí a gente usou esse valor em outras coisas, né? Para o bem-estar do colaborador, para a segurança, para ele, poxa, eu estou indo trabalhar, mas eles estão com protocolos. Eu não sei se eu fiz esse comentário com vocês, eu fui viajar recentemente e me surpreendeu que a companhia aérea não tinha nenhum procedimento de segurança e o voo estava lotado. E aí, eu cuido de viagens também, por coincidência, a pessoa dessa companhia aérea marcou uma reunião comigo. E aí eu fiz esse comentário com ela, eu falei assim, olha, você me desculpa, eu fui para Gramado, graças a Deus não fui essa semana, porque eu não gosto tanto de frio assim, para pegar aquele gelo. E aí eu comentei com ela, falei, olha, eu fui para Gramado e eu não vi nenhum protocolo. E aí eu comentei isso no nosso grupo de facilities da General Mills. Como é interessante ver que a gente se preocupou tanto com protocolo, sabe, para tentar trazer segurança para o colaborador, e aí eu não sei vocês, mas eu sempre comparo, né? Eu vou num hotel, eu comparo os processos dele com o nosso, sabe? Eu vou num voo, eu comparo procedimentos com o nosso. E, cara, a gente trabalhou muito. Eu acho que a gente, como empresa, assim, a maioria das empresas, pelo menos que eu vejo, a gente trabalhou muito com protocolos, e isso trouxe uma visibilidade muito grande. Mas aí eu coloco aqui um desafio, né? Tá bom, esse ano deu essa visibilidade porque a gente teve essa bomba que estourou e a gente teve que trabalhar. Mas o que fazer para a gente manter essa visibilidade? Como que a gente faz para manter? Porque eu sinto muito essa dificuldade, assim, né? A gente trabalha muito, a gente está gerando indicador, tentando mostrar em números também o que a gente pode trazer, sabe? Mostrando para a diretoria, mas como continuar trazer essa visibilidade da área de facilities, sabe? Como, não sei vocês, né? Como na reunião de comunicação ter algum projeto de facilities que foi reconhecido, né? Esse é o ponto, assim. Eu acho que realmente trouxe muita visibilidade, eu acho que a gente trabalhou muito, e agora como continuar para esse ano aí, que vai dar uma melhorada, tenho certeza, estou com muita esperança disso. Em dezembro, a General Mills, pelo menos a partir de janeiro, que a gente vai ver se vai começar a voltar ou não. E agora, tipo, é esse o desafio para esse ano, né? Como continuar mostrando a importância de facilities. Acho que é isso. Muito bem. Pessoal, puxa vida, aqui passamos, né, 1h30 aqui tranquilamente, porque os assuntos e os palestrantes aqui trouxeram para a gente temas fantásticos do nosso dia a dia, né, como gestão como facilities management. E, enfim, somente agradecer ao Cláudio e à Juliette, contribuições fantásticas, né? E eu vou, né, passar aqui também agradecer a oportunidade de mediar, para mim um prazer, né? E passar de volta a bola aí para a Gabi, para que, infelizmente, né, faça o encerramento, porque realmente está muito gostoso o papo aí e certeza que teria para mais horas aí, né? Verdade, Cris. Eu vou convidar o Luilson. Luilson, começamos com você, então, o encerramento de mais um Café com Conhecimento. Legal. Importante, em primeiro lugar, agradeço, né, tanto o compartilhamento aí do Cláudio e da Juliette, que trouxeram, né, o dia a dia deles nessas grandes empresas para dividir o conhecimento com todos os demais. O Cris, brilhantemente, mais uma vez, como mediador, dá aula de mediação. Fiquei aqui olhando aqui, o cara é fera demais, agradeço muito vocês. Vou fazer uma propagandinha aqui do GAS, que é o grupo de administradores de facilities, a qual o Cris é presidente. Então, quem puder dar uma olhadinha no site, o trabalho deles é excelente, reúne várias informações sobre gestores de facilities, é um grupo que já tem alguns anos, né, o qual ele é presidente, e é excelente o compartilhamento de informações também. Tá? Nós vamos criar um grupo de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp ele vai ser exclusivo para a indústria alimentícia, para gestores de facilities, tá? Os quais estarão à disposição um link para poder convidar quem vocês quiserem. Eu só peço que quem adicione o pessoal no grupo coloque as informações, né, de quem está adicionando, porque o intuito dele é para trocar experiências e fazer network, tá? E lá, algumas informações, a gente já vai trocar algumas informações importantes para a indústria alimentícia, como, por exemplo, não dá tempo de falar isso aqui, mas
como que está sendo feito testagem para o retorno, como que a gente está fazendo, como que as indústrias de alimentos estão fazendo monitoramento da vacinação, porque é importante se fazer isso, né? Algumas indústrias não têm o EHS, né? Algumas indústrias, o Facilis tem que assumir essa posição, então a gente também vai querer compartilhar essas informações no grupo para a gente poder trocar essa experiência. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Tenham um excelente dia. Conseguimos finalizar às 11 horas em ponto. A Gabi é fera demais, né? Como ela coordena o tempo bem. E muito obrigado mais uma vez. Cláudio e Juliette, se vocês quiserem fazer suas considerações finais, na sequência o Cris, e encerraremos com uma foto, né, Gabi? Com certeza. Cláudio, com você, sua mensagem final para esse evento. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, o convite da Gabi, né? Acho que o tempo e flexibilidade de vocês, a gente chegou a adiar o evento, mas no final do dia acabou dando tudo certo. Eu deixo aí o canal aberto também aí para quem quiser bater um papo depois também. E vamos para a próxima aí. Obrigada. Tá bom? Um grande Juliette. abraço e bom resto de semana para vocês. Obrigada. Juliette, querida, você. Agradecer também, agradecer a Gabi pelo convite, foi novidade para mim também, levei como se fosse uma reunião das quais a gente conduz, que a gente faz milhões, né, então levei assim, espero ter conseguido passar um pouquinho do que a gente faz aqui, do nosso conhecimento, e é isso, obrigado pelo Cláudio, gostei muito de conhecer, viu, Cláudio? Excelente. Quero trocar muitas figurinhas ainda com você, o Cris já conhece, obrigado também, Cris, aí por mediar, foi muito gostoso, viu? Obrigado a todos. Cris, nosso mediador, que com excelência e maestria tocou mais um café com conhecimento. Com você, sua mensagem final. Eu também fiz da mesma forma que a Ju, né, como a gente faz aí, tentando, né, conduzir um pouquinho, passar aí. Espero que tenha alcançado e prazer novamente, né, e obrigado pelo convite e desejar a todos uma ótima né, semana, né, fria ainda que vai ser, né, mas bom dia a todos e que tenham um maravilhoso dia. Obrigado a todos novamente. Para nós da Garra Consultoria é sempre um enorme prazer tocar eventos como esse, o quanto a gente acredita na troca de conhecimento, enquanto a gente acredita em unir segmentos de mercado, como sempre, eventos institucionais, sem ser eventos comerciais. Esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado através do YouTube da All Facilities. Obrigado a todos mais uma vez. All Facilities, Wilson, obrigado mais uma vez pela confiança e grande beijo a todos e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu, mais. Esqueci da foto, todos aí com a foto ligada, pelo amor de Deus. Câmeras ligadas, atenção. Renato, vários nomes conhecidos, Kátia, Rogério, André Valim, Edi, Grazi, querida. A Grazi aí. Grazi Nardi. Ela não pode abrir, eu sei que ela não pode abrir. Adriane. Uns já me avisam, Gabi, não posso abrir a câmera no final. Eu falei, sem problemas. A hora da gente tirar uma foto com os palestrantes, nosso mediador, All Facilities, Rogério Eike, se é assim que fala, André Valim, Márcio Simões, Renato Hatches. Uma foto, gente, só uma fotinho hoje. Sei que vocês estão com frio. Vou tirar duas, que é para a gente sair bem bonita nas fotos, mulherada. Olha o Paulo aí, ligou a câmera dele, adorei, Paulo. Um minuto. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu tirar mais umas telas aqui. Olha lá, Isabel, Eide, Adriane, André Ferreira, Márcio Simões. Foto, 1, 2, 3, Bianca, Zanardo. Estou tirando, 1, 2, 3 e... Opa! Espera aí, falta mais uma. Mais uma. Fechou. Agora sim, bom dia a todos, grande beijo e muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Obrigado, bom dia. gente. Valeu, Um grande pessoal. abraço. Tchau, bom dia.